Olá, pessoal! Então, agora vamos falar sobre o recado que eu consegui, que eu recebi ao abrir o tarô de Merlin hoje, né? Hoje, dia 4 de julho. É uma semana tensa, né? E a gente pensa assim, nossa, será que o recado vai ser ruim? Não foi tão ruim assim, não, tá? É um recado importante, tá? É a carta da justiça, certo? Então aqui tem essa moça, é uma senhora, vestida assim de azul, né? Sempre a cor azul tem relação com a espiritualidade, né? Em volta tem o verde, tem o marrom da terra, né? O ar tem também um pouco de vermelho, que é a ação. Ela tem uma balança na frente, não, porque na realidade a balança está na frente dela, né? E tem uma coruja em cima desse balancinho, né? Que está na frente dela. Na mão ela tem, de um lado, a copa, que é o significado é do sentimento e da emoção, sentimentos, né? E do outro lado tem a espada, que tem relação com o ar, portanto, com o intelecto. Na frente dela, então, atrás dela tem um pano, né? Esse pano, esse véu que está aqui atrás, ele é como se ele tivesse representado aquelas duas, eu até vou mostrar para vocês, são duas serpentes, né? Mas as duas estão lá viradas para cima, diferentemente do como elas estão na roda, por exemplo, a roda que ele nos mostra quando ele fala a diferença entre o mundo lunar, o mundo solar e o mundo espiritual. Então tem um que desce e o outro que sobe, tá? E eles se cruzam aqui no meio, que é onde tem a Sefirote do Sol, certo? Que é a Sefira do Sol, falo Sefirote da Cabala, mas é o símbolo do Sol, que é o nosso astro central, a estrela mor da nossa vida, né? E a primeira roda fala do mundo lunar, no qual está incluída a Terra, portanto fala das coisas materiais. Depois a gente passa no meio pelos signos, pela parte solar e entra no mundo estelar, que é aquele divino, né? Aquele que não nos pertence, mas que pertence aos anjos, aos arcanjos, aos espíritos superiores e evoluídos. Então, quando eu olho essas duas serpentes, eu falo das serpentes da sabedoria. Então, que um fala da parte emocional e a outra parte é da ação. É difícil reconciliar essas duas coisas, né? Tem relação com o nosso cérebro, né? Nós temos um lado emocional, falamos com o coração, falamos com a emoção, falamos com o sentimento, e tem um outro lado que é o racional, que te convida a pensar. Então, antes de julgar, pense. Os seres que mandam nessa segunda roda, né? Que é a roda onde pertence, que é a roda que entra, faz a gente entrar no mundo solar, ele fala, é como se fosse o limiar entre o mundo térreo e o mundo espiritual. Então nós estamos no meio, exatamente no meio. E no meio a gente tem o quê? A busca do equilíbrio, coisa que eu estou vendo muito pouco, muito pouco. Ele fala assim, é um momento de ajustes, é um momento de procurar o caminho do meio. Tem um pouco de relação entre Marte e Júpiter, mas eu poderia até falar sobre Marte e Vênus, que nós temos esses dois planetas em conjunção nesse momento. Mas ele fala também que a gente tem que evitar a polarização. Essa que é a mensagem básica dessa carta, né? Tem uma energia que é transpessoal, ou seja, são ajustes que não só vão afetar você individualmente, mas a coletividade. Fala de
mudanças em atitudes de julgamentos, pessoas que estão mudando de lado, que estão revisando o seu julgamento, revisando suas aquilo que elas consideram certo ou errado, né? Então, avaliando os seus pensamentos e as suas decisões. Ele fala sobre a necessidade de fazer mudanças nessa área, ajustando as nossas iniciativas e as nossas ações. E isso não é somente no indivíduo, mas no coletivo. Então, toda atuação vai influenciar o coletivo. É como quando a gente está falando, e ouve falar, né, na mídia, que os infectologistas, olha, você vacinou, mas não saia por aí abusando, porque você não só está se expondo, mas você está se expondo outras pessoas, né? Até hoje a gente está falando isso, né? Então é a mesma coisa, é isso em tudo a que a gente fala, naquilo que a gente escreve, naquilo que a gente faz nas redes sociais. Ele pode ser relacionado a um ajuste no ciclo, né? Que o que a gente chama de karma é o ajuste. Estamos chegando no momento do ajuste, portanto, é um momento importante. Avaliação, o que foi perdido, o que foi ganho, quem ganhou, quem perdeu, quem está precisando mudar, quem está precisando novamente se adaptar. Mas essa justiça, ela fala do caminho do meio e não fala de extremos, tá? E aí, aqui fala assim, claro, se for numa leitura particular, nós podemos falar da justiça também terrena, né? Dos homens mesmo, né? Algum julgamento, né, que está sendo feito, então os julgamentos que precisam ser ajustados ou revistos, tá? E fazer esse ajuste também do ponto de vista individual. E a segunda carta que veio, né, o segundo arcano, que é um arcano menor, é uma maneira muito simples da gente ler, mas você pode aprender a ler para você mesmo. Eu tenho um curso, né, em andamento, né, tá? Mas ainda tem como se inscrever para as próximas turmas. Então, ele fala assim, que esse ajuste depende da sua atitude. E qual é a atitude que você precisa ter? Olha que coisa maravilhosa. Veio o 6 de copas. O 6 de copas, nas maioria das cartas, fala de felicidade, fala de plenitude, fala da busca da satisfação. Aqui tem 6 peixinhos, né? 3 peixinhos ligados de um lado, 3 peixinhos ligados do outro. Fala de alegria. Ou seja, boas notícias virão. Pode ser que as boas notícias sejam realmente relativas à vacina. Estão vacinando cada vez mais pessoas, inclusive no nosso país. E a pandemia parece estar recuando um pouco, não sei se também é por causa do recuo desses planetas, que nos ajudam a reajustar, sabe aquele alívio que a gente consegue quando a gente faz uma mudança. Não sei se vocês já fizeram mudanças de casa, né? Eu já mudei tanto na minha vida que, enfim, os primeiros dias, primeiras semanas é uma grande confusão. Você fica sob estresse, você não dorme porque você fica pensando, mas onde eu vou pôr isso, onde eu vou pôr aquilo, as minhas coisas, será que perderam, será que não perderam, coisas se quebram. A gente às vezes abre mão de coisas. E as primeiras semanas são sempre muito estressantes. Então, nós estamos nesse problema estressante, né? 1 ano e meio de pandemia. Não adianta agora acusar, botar o dedo, né? Foi a China, foi isso, foi o laboratório. Vamos resolver os assuntos, depois nós podemos julgá-los, né? Ver quem estava certo, quem não estava. Teorias da conspiração, que seja, certo? Sempre foram os poderosos que comandaram o mundo, né? Sempre foram as pessoas que têm mais dinheiro que acabam endereçando o direcionamento das nações. Mas a carta ela é positiva. Ela é positiva nesse sentido, que nós teremos notícias positivas. Então,
se você junta as duas coisas, notícias positivas, justiça sendo feita, o resto é com você. Busca do equilíbrio, caminho do meio, certo? Então, não se... nada de exageros, nada de extremos, né? Apesar que a gente está vendo isso, tá? Mas mesmo, olha, em eleições na Europa, eu estou vendo assim, a direita é direita, a esquerda é esquerda, mas esse não é o momento, tá? Para você pensar em individualmente, né? Em, é contra isso, é contra aquilo. Não, vamos pensar com a cabeça, pensar no equilíbrio. Precisamos sair da pandemia, a economia precisa retomar o seu rumo, as pessoas precisam de emprego, nós precisamos voltar e para voltar precisamos derrotar esse vírus. Então ele é realmente o nosso inimigo. Você já pensou nisso? Enfim, tenham todos uma boa semana. Não esqueçam, se vocês quiserem, lá no meu site, aqui eu vou deixar o link no Linktree, né? Tem lá a maneira de você conhecer meus cursos, tanto os presenciais, não, videoaulas ou então só compras de PPTs. E, enfim, essa semana do dia 9 nós teremos também um circuito da CNA, Central Nacional de Astrologia, na qual sou vice-presidente nessa, que agora a gente está assumindo o cargo, uma nova diretoria pelos próximos 3 anos. Esse circuito já estava em andamento, já estava sendo preparado, porque nós temos praticamente um circuito por ano que está sendo feito online, mas você precisa se inscrever, tá bom? É isso. Uma boa semana. Namastê. Muito equilíbrio, muita paz. Afaste o ódio, afaste a raiva do seu coração, porque isso não te faz bem. Tchau.